Graças a Paz, vamos para a nossa terceira aula de introdução bíblica. Vamos falar hoje sobre traduções, metodologia de traduções, primeira Bíblia impressa, e vamos ver por que tantas divergências, nas traduções, porque alguns textos se encontram tão diferentes em determinadas traduções da Bíblia. Para começo de conversa, vamos falar de texto crítico, texto majoritário, equivalência formal e equivalência dinâmica. O que seria um texto crítico? O que seria um texto majoritário? Tá? Vamos lá. O texto crítico e a equivalência formal é a metodologia, tá bom, da tradução do original, ou seja, pega-se a versão original e a tradução é feita palavra por palavra, tá? Palavra por palavra. No texto majoritário, na equivalência dinâmica, é feito a tradução dentro de um contexto da frase. E essa tradução é adaptada para a linguagem a qual ela está sendo traduzida. Tá? Utiliza-se, sim, nós vamos utilizar a gramática local para a qual está sendo traduzida. E muitas das vezes, por exemplo, para o português, foi utilizado também muitas figuras de linguagem, como metáfora, metonímia, hipérbole e outras mais, síntese. No texto majoritário é colocado não palavra por palavra, mas sentido a sentido da frase. Por isso nós vamos ver tanta diferença. Então nós vamos ter aqui, nesse exemplo, a nova versão Almeida, ou Almeida atualizada, ou Almeida atualizada e corrigida. A metodologia utilizada aqui na Almeida, qual é? É a metodologia do texto crítico, equivalência formal, ou seja, a tradução palavra por palavra. No caso aqui, nós temos a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Já é completamente, não é palavra por palavra, tá? E é sentido da frase, ou seja, é completamente texto majoritário, equivalência dinâmica. Lembra que eu falei que é uma tradução voltada para a linguagem a qual está sendo traduzida, ou seja, utiliza a gramática para a linguagem que está sendo traduzida, a língua traduzida. Então, é para melhor compreensão dentro da tradução da linguagem que está sendo traduzida. Por isso, linguagem de hoje. Tá? Há perdas? Sim, muitas perdas. Quando nós fazemos a tradução majoritária dinâmica por completo, ou seja, esquecemos o texto crítico, a equivalência formal, nós deixamos de lado o texto original, Nós deixamos de lado a originalidade do texto. E aí nós vamos ver muitas mudanças, tá bom? Do mesmo modo, quando nós pegamos o texto crítico e dentro da equivalência formal, trazemos palavra por palavra, nós vamos ver que muitas das vezes, na hora da tradução da linguagem a que está sendo traduzida, temos um problema, porque não achamos a palavra que corresponde àquela linguagem, dentro da tradução. E aí nós também temos um problema. Então, como fazer? Qual foi a melhor solução? Foi a que a NVI, nova versão internacional, ela encontrou. O que ela fez? Ela ficou justamente no meio termo, utilizando as duas metodologias, do texto crítico e equivalência formal, e do texto majoritário, equivalência dinâmica. Então, no meio termo, ele ainda utilizou, sim, do original, palavra por palavra do original, como também dando sentido, para os nossos tempos atuais, mas utilizando ainda os conceitos, os preceitos do original. Então, se temos hoje um meio termo entre texto crítico e texto majoritário, equivalência formal e equivalência dinâmica, o nome desse meio termo se chama NVI, tá? Mas, Luiz, me fala aí, quais são as versões bíblicas que utilizam essa metodologia? Nós temos a King James, tá? A King James utiliza a nova versão internacional. Nós temos também a arqueológica, que também utiliza essa metodologia, tá? Da nova versão internacional, com outras bíblias, que já utilizam já
esse meio termo. Mas calma aí, Luiz. Então, essas duas aqui, elas são descartadas? Não, não são descartadas. Tá? Eu falo que todo o apologeta e o praticante da homilética, né, o pregador, ele tem que ter as três versões. Tá? Ele tem que ter uma Bíblia de estudo, tanto Almeida, tá bom? E aí, sugestões, tem várias. Tem a Bíblia de estudo pentecostal, tem a aplicação pessoal, tem várias Bíblias dentro dessa tradução aqui. Aqui eu tenho arqueológica, eu tenho King James, todas elas de estudo. E aqui eu tenho a linguagem de hoje, que aí eu tenho a vida, tá? Versão vida, que é a linguagem de hoje. Para quê? Para que eu venha pegar um texto, ler as três versões e ter uma melhor compreensão da mensagem para os dias de hoje. Como eu posso aplicar? Qual a melhor linguagem a ser utilizada? Sem perder o quê? A originalidade. Tá bom? Então, se faz necessário todas as três versões. Porém, essa daqui fica um pouco perigosa você se basear somente nela. Por quê? Porque quando você se baseia somente na nova tradução da linguagem de hoje, ela, como tem muitas perdas do original, às vezes ela sai do sentido do texto. Então, se faz necessário sempre, você pode pregar com uma Bíblia de tradução NTLH? Pode pregar. Desde que você não saia da originalidade do texto. Bom, isso é de suma importância. Ok? Agora eu vou falar mais uma coisa com vocês. Continuando. Então, nós vamos ver que dentro dessas traduções existem algumas versões um pouco que não chega a ser uma discrepância, mas é um pouco diferente. Por exemplo, se você me perguntar, Luiz, qual é a melhor Bíblia na tradução do português? Não existe a melhor tradução. A verdade é que você tendo o conhecimento do que é um texto crítico, do que é um texto majoritário, o que é uma equivalência formal, o que é uma equivalência dinâmica, e você sabendo a metodologia utilizada para essa tradução, você vai fazer a escolha da tradução que você mais se adapta. Exemplo, quando eu vou fazer um estudo, eu utilizo muito a arqueológica, tá? Eu gosto da Bíblia arqueológica e ela é a nova versão internacional, certo? Porém, quando eu vou fazer uma pregação, a minha Bíblia do dia a dia, que eu vou para a igreja, que eu prego, é a aplicação pessoal Ferreira de Almeida, ou seja, dentro do texto crítico. Então, qual é a melhor? É aquela que você se encaixa, que você se identifica com a linguagem, tá? E nós vamos ver aqui algumas versões, como que se encontra. E nós vamos ver que na tradução, né, a gente tem que levar em conta também que naquele tempo a gente estava vivendo um momento helenista, né? Ou seja, a influência da cultura grega era muito grande, então isso também influenciou na tradução, tá bom? Vamos lá. A gente sabe que a primeira tradução do original foi feita para o grego, que é chamada de Septuaginta, tá? A Septuaginta foi justamente a tradução do hebraico, tá? Do hebraico, do aramaico e para o grego. Luiz, tinha aramaico? Tinha, e o pessoal que saiu juntamente com eles da Babilônia, eles saíram com esse idioma, tá? O idioma aramaico caldaico. Então tinha sim versões em aramaico. E na tradução da Septuaginta ficou tudo para o grego, é chamado de movimento helenista. Então vamos lá. Algumas versões, por exemplo, Filipenses 2, versículos 1 e 2, diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o mesmo gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentido uma mesma coisa. Aqui a gente vê o que? A influência helenista, né? Quando a gente abre em Filipenses 2, versículo 1 e 2, a gente vai ver que há uma grande influência desse movimento helenista. Por quê? Porque os gregos acreditavam que o centro das nossas emoções, o cerne das emoções eram as entranhas. Então,
quando fala entranháveis afetos, o que ele está querendo dizer? Se a gente pegar hoje, abre para mim Filipenses 2:1-2. Se a gente pegar hoje Filipenses 2:1-2, essa versão é qual? Na linguagem de hoje, vamos ver como é que está. Filipenses 2, versículo 1 e 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. 2, versículo 1 e 2. Deixa eu ler. Olha como é que está Filipenses 2. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos um com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. De alma e mente. Olha só que interessante. Aqui, na linguagem de hoje, e aqui é qual versão? Na linguagem de hoje... Então, Almeida, ótimo. Veio para mim Filipenses 2. A gente já vai ver agora que, para a linguagem de hoje, qual é o cerne das emoções? A alma, né? E aí agora vamos ver na Almeida, como que fica Filipenses 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos. Por que na Almeida está entranháveis afetos? Por quê? Lembra que foi extraído do mais original possível o texto crítico? E aí nós vamos ver que essa tradução foi feita da versão grega, ou seja, a Almeida foi extraída da Septuaginta. Entendemos agora aqui a diferença? Se pegarmos a NVI, já vamos ver outra versão. Por exemplo, quando nós pegamos a NVI, olha o que vai dizer. De profunda afeição. Ou seja, na NVI, pega-se o original, pega-se o majoritário, também, texto crítico, texto majoritário, equivalência formal, equivalência dinâmica, e vai no meio termo. Aonde se chegou aqui? Entendeu que não é como a linguagem de hoje, que vai colocar somente para a alma. Nós sabemos que o cerne das nossas emoções, sim, está ligado à alma. Porém, ele vai dizer o seguinte, de profunda afeição, colocando como sentimento, né? Colocando como sentimento. Então, há um profundo sentimento. Então, é isso que o texto está querendo dizer. Olha a diferença. Entranháveis afetos, dentro do texto crítico. Amor de alma, na equivalência, na tradução da linguagem de hoje. E profundo afeto na NVI. Olha as três diferenças de traduções, mas ambas tentando falar a mesma coisa. Qual que é o melhor, Luiz? Não existe qual é o melhor. Ambos estão falando do mesmo assunto, mas trazendo palavras dentro de um contexto atual. A gente vê a NPLH trazendo para uma visão mais atual, né? Onde se faz revelar que a alma é o centro das emoções. Nós vemos na NVI uma versão um pouco mais comedida, tentando colocar bem claro para você que é um profundo sentimento. E nós vamos ver na versão original uma influência grega, né? Em que entendia que o centro das nossas emoções estava nas nossas entranhas. Entendemos aqui o porquê de tantas diferenças de versões, porque algumas palavras se tornam tão diferentes em versões nas traduções, é por causa da metodologia utilizada, entendeu? Vamos lá. Por exemplo, vamos ver aqui também Salmo 92, versículo 10.
Salmo 92, versículo 10 diz assim: porém, tu exaltarás o meu poder como boi selvagem. Ou seja, Salmo 92, versículo 10, vai voltar aqui, ó. Mas tu levantas o meu chifre como um touro selvagem. Isso, olha só, na Almeida corrigida. Na Almeida revista e atualizada, já vai falar assim, boi selvagem. Enquanto, olha que interessante, enquanto na corrigida coloca touro, na atualizada vai colocar boi. E agora vamos ver o que vai dizer na linguagem de hoje. Tu me tens tornado forte como um touro selvagem e me tens abençoado com a felicidade. Ou seja, na versão de hoje, na linguagem de hoje, já coloca o quê? Coloca também o touro. Mas olha que interessante. Vamos ver outra linguagem aqui. Deixa eu ver. Se não me falha a memória, na primeira versão Almeida, não é nem touro e não é nem boi, porque na NVI é búfalo. Mas tem uma versão da Almeida que coloca unicórnio. O chifre do unicórnio. Aí você vai ouvir o quê? Caramba, existe unicórnio na Bíblia. Existe unicórnio na Bíblia. Aí você vai falar, existia unicórnio? Porque a Bíblia diz que existia unicórnio. Não, isso aí é influência helenista. Por quê? Para os gregos, entenda isso, para os gregos, o unicórnio, ele era o quê? Ele era o símbolo de força. Assim como para nós, o boi, o touro é símbolo de força. Dentro da mitologia grega, o unicórnio simbolizava esse animal de força, mas era uma mitologia. Dentro da influência helenista, houve essa tradução que colocou Salmo 92:10, a força do unicórnio. E aí, muitos já pegaram esse gancho para falar, olha, existiu unicórnio sim, a Bíblia diz que existiu. Não é isso, tá? Não é isso. É dentro da tradução, a influência grega fez com que as pessoas, na hora de traduzir, utilizassem exatamente a forma, na época, de pensar dos gregos, dentro da sua filosofia. Isso foi quando fizeram a Septuaginta? Na Septuaginta já houve essa influência. E nas traduções posteriores, nós vamos ver que ainda permaneceu. A maioria das versões traduzidas pela Septuaginta, tá, tem muita influência helenista, muita influência grega. Inclusive, vai ter versões que esse animal de força aqui vai ser colocado como unicórnio. Então nós vamos ver que existe sim, existe influência, né? Bastante influência. E nós vamos ver depois, né? Eusébio, Sofrônio Eusébio Jerônimo, foi o tradutor da Bíblia para o latim, conhecida como Vulgata Latina. Na Vulgata Latina, tá, também foi utilizada a Septuaginta para a tradução. E também houve bastante influência. Nós vamos ver que Ferreira de Almeida ele utiliza justamente a Vulgata, tá, e a Septuaginta para trazer a tradução para o português. Por isso Almeida tem tanta influência grega na sua tradução. E aí vamos ver também o John Wycliffe, que inicia, mas não termina a sua obra, né, de tradução para o inglês, que na verdade que depois quem vai fazer a finalização é o William Tyndale. Ele vai fazer a tradução para o inglês. Então nós temos Jerônimo fazendo a tradução para o latim, nós vamos ver Ferreira de Almeida fazendo a tradução para o português, e nós vamos ver Wycliffe iniciando, mas é Tyndale que termina, finaliza a obra da Bíblia em inglês, tá? É interessante que nessa tradução as traduções eram muito caras. Livros naquele período eram muito caros, porque eles eram totalmente manuais, artesanais, feito à mão, porque a gente só vai ter a primeira Bíblia impressa, né, depois de 1500.
E aí vamos ver que a primeira Bíblia impressa foi a Bíblia de Genebra, mas a Bíblia mais vendida na época, né, das suas versões, foi a Bíblia do Rei Tiago, também conhecida como King James. Então, na aula de hoje nós vimos como foi que apresentou tantas versões diferentes, né? Por que essas versões ficaram tão diferentes? É interessante que, por exemplo, quando nós vamos falar de Bíblia em português, a gente sempre já calcula, né, Ferreira de Almeida, mas não, também teve Figueiredo. Só que Figueiredo, Antônio Pereira de Figueiredo, ele vai fazer essa tradução em 1725 para o português, mas voltada para a Igreja Católica, ou seja, na versão Almeida foi mais uma versão para protestantes, e na versão português de Figueiredo foi uma versão para os católicos. Por quê? Porque foi introduzido na versão os 7 livros apócrifos. Bom, então na versão portuguesa existiam sim 2 autores que iniciaram essa grande obra, Ferreira de Almeida e Figueiredo, um voltado para a Bíblia dos protestantes, outro voltado para a Bíblia dos católicos, tá? E aí a gente vai ver depois a Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil ela é muito recente, tá? Ela veio se organizar em 1948 e fez um grande trabalho, né? Que é chamado de SBB. Quando você vê SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, ela veio trazendo versões novas para todos nós. Ela ajudou, né, dentro dessa sociedade, ela ajudou a trazer versões como NVI, nova tradução da linguagem de hoje, tudo graças a essa Sociedade Bíblica do Brasil. Ela veio trazendo, inclusive a Bíblia Vida, né? A Vida, ela foi uma exclusividade da Sociedade Bíblica do Brasil, e trazendo justamente essa inovação. Que inovação? Uma nova tradução para uma linguagem contemporânea, uma linguagem moderna, tá? E trouxe uma grande inovação até mesmo para os jovens. Os jovens passaram a compreender melhor a Bíblia, fazendo uma linguagem mais dinâmica, uma linguagem mais atual. Então, hoje, finalizamos essa aula, deixando bem claro que as traduções, elas estão aí. A metodologia de tradução, agora vocês têm consciência de como funciona, e a escolha da melhor Bíblia agora é por conta de vocês. Amém? Próxima aula nós vamos falar sobre inspiração da Bíblia e vamos finalizar esse conjunto de 4 aulas de introdução bíblica, que são aulas de reposição para aqueles que começaram depois o curso básico de teologia. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a sua semana. Amém. Fique com Deus.